Muito bem, seja muito bem-vindo aos Dois Dedinhos de Missão. Hoje eu tenho aqui um convidado todo especial, o pastor Sérgio Delgado, e você está no nosso canal aqui, eu sou Alexandre Aquino, e o nosso propósito é entender, compreender um pouco a respeito da missão sendo cumprida no ambiente da escola. E o pastor Sérgio, ele é um grande colega e um grande amigo de UNASP, formamos juntos, e eu vou deixar que ele se apresente aí para vocês, de onde que ele é, com quem que ele é casado. Fala aí, pastor Sérgio. E aí, pastor Alexandre, obrigado aí pelo convite de poder participar com você desse canal aí, que tem o intuito de mostrar as facetas da pregação do Evangelho e vamos conversar um pouco aí sobre a questão um pouco do pastor escolar. E eu passei aí 8 anos nesse ambiente, já havia sido pastor distrital logo quando me formei, depois fui trabalhar no colégio, na capelania, como é chamado, e hoje retornei ao distrito também. Sou casado aí, temos 2 filhos atualmente aí, e Deus abençoe aí nesse nosso bate-papo aí, que possa ajudar, auxiliar aí o povo que está contemplando o teu canal. Pastor Sérgio, meu amigão, você ficou quanto tempo na capelania? Como sendo Deu, escolar, né, que é o novo termo. deu um pouco mais de 8 anos. Eu fiquei mais ou menos 8 anos, pouco mais de 8 anos, e passei em 4 escolas. Desculpa, 3 escolas, porque tem 4 escolas aqui no campo que eu trabalho na capital, mas na verdade eu passei em 3 escolas. Nesses 8 anos aí, Deus me deu o privilégio de passar em praticamente todas as escolas da associação, realizando projetos, uma geração, mas estive aí como capelão, como pastor escolar, em 3 instituições de ensino da Associação Maranhense. Cara, me diga uma coisa, pastor, é a mesma coisa de trabalhar com a igreja ou a pegada ali é diferente, lidar com os alunos? Qual é a diferença de ser pastor de igreja e ser pastor escolar? A vida do pastor escolar ela é muito mais dinâmica que a do pastor distrital. Eu falo nesse sentido por quê? Porque a nossa igreja, ela prepara muitos materiais, falo agora a igreja de forma administrativa, instituição, ela prepara muitos materiais no foco da igreja em si. E o pastor escolar agora, ele precisa adaptar todos esses projetos que é para a igreja local, para o contexto escolar. Então, tem esse desafio, é muito dinâmico. E além dos projetos da igreja, nós também temos um calendário acadêmico, que a gente também precisa acompanhar. Então, você tem ali o calendário acadêmico, você tem um calendário da escola, você ali tem os professores com vários projetos, e a gente tem que, de alguma forma, inserir tudo dentro dos planos de ação que a escola tem, a parte espiritual que é a base. Então, com isso, você tem um dinamismo muito mais forte, muito intenso na vida escolar. A igreja, ela também, ela todo mês tem seus programas, seus ministérios, seus departamentos, mas eu vejo que no ambiente escolar, porque você está ali todo dia, um calendário todo projetado já, se torna algo muito mais intenso na vida do pastor escolar. Eu queria fazer para ti, pastor, duas perguntas em uma só, né? Como o auditório é diferente, seu público na escola era diferente, é diferente, né? Então, quais foram os meios, ferramentas que alguém que trabalha na escola pública, na escola municipal, estadual, no colégio adventista, numa escola particular, como o auditório é diferente e a influência ali tem que ser diferente do ambiente da igreja, então quais foram as ferramentas que você utilizou e quais foram as dificuldades que você passou? Então é uma pergunta de tiro duplo, né? Quais foram as ferramentas que você foi usando para alcançar os alunos, né? E eu sei que teve várias decisões, muitas decisões que eles tomaram ao lado de Cristo ao longo desses 8 anos que você ficou na escola, né? Eu testemunhei boa parte desse trabalho. Então, quais foram as ferramentas que você usou, né? E dificuldades que você passou?
Vou começar aqui, pastor, da segunda para a primeira, né? Das dificuldades, porque eu vejo que talvez a maior dificuldade entrando no pastor escolar mesmo é que a gente não tem uma preparação para esse ministério. Aí, a maioria de nós que vamos para o seminário, a gente tem uma vivência de igreja, a gente teve cargos na igreja, lá no seminário a gente acompanha, até os estágios são feitos no contexto de igreja, e até porque a maioria das opções de trabalho que aparecem é para a igreja mesmo, né? Enquanto numa associação você vai ter aí 30 pastores distritais, você vai ter um ou dois capelães ou pastor escolar apenas, né? Então, existe uma exigência maior realmente para o pastor distrital. Só que, quando eu cheguei na escola, eu senti essa deficiência, que eu não tinha muito preparo. A faculdade, ela ofereceu algumas cadeiras, ela ofereceu algumas aulas, mas não era, ou não foram suficientes naquele primeiro momento. Então, você leva um choque. Então, a dificuldade maior neste momento é esse choque, de você entrar em algo desconhecido e que você não está totalmente preparado. Eu acho que essa dificuldade de ir com o tempo, conversando com outros colegas que já passaram por esse ministério, ajuda muito a suprir, a resolver. Mas é um campo muito promissor. Agora, como você bem mostrou, nem só no colégio adventista, como também em qualquer instituição escolar, que a gente tem ali um campo muito vasto para atuar, porque estamos trabalhando com jovens, com juvenis, com crianças que estão em formação, muitos deles passam por dificuldades familiares, relacionamento, eles estão em busca de um referencial ali ainda. Então, tanto um professor, um funcionário numa escola pública, particular ou na adventista, ele tem ali uma grande oportunidade de participar da vida desses alunos. Eu percebi que lá no colégio não adiantava fazer uma série de evangelismo público, montar uma tenda, um curso como deixar de fumar em 5 dias, que isso aí que a gente faz na igreja não teria eficiência nenhuma naquele ambiente. Eu percebi que a gurizada ali, a meninada, eles gostam de relacionamento, é conversar, é bater papo, de pessoas que se aproximem, não quer ninguém num pedestal, ninguém que se ache superior, e eu comecei a me aproximar dos meninos. Eu percebi Amizade. no primeiro momento que... amizade. Eu percebi que no primeiro momento, se eu chegasse lá de terno, gravata, isso já causava uma barreira, um distanciamento. Aí comecei a andar mais de camiseta polo, calça jeans, para eles perceberem que eu não era alguém distante deles, mas era alguém que queria me aproximar. Como você falou, então, tentando conquistá-lo pela amizade, vendo aquilo que eles precisavam. Na minha sala, no primeiro momento, eu não recebia muitos alunos porque eles não tinham confiança de conversar ou se abrir. Aqueles que eram adventistas, eles até já têm na figura do pastor como conselheiro, mas a maioria dos alunos não são adventistas. Então, eles não tinham ainda essa abertura comigo. Mas, quando eu fui me aproximando no intervalo, sentava com eles, tive que pagar lanche para alguns deles em alguns momentos, era jogando bola, era você brincando ali, você enturmando, que de pouco em pouco eles foram criando essa confiança, até que no momento era necessário ter um agendamento para os alunos conversarem comigo. Algo no primeiro momento, a minha sala ficava ali vaga, não tinha nenhum aluno. Depois de 3, 4 meses, só com agendamento para poder falar comigo, porque a procura se tornou intensa. E ali realmente eles começaram a abrir o coração, a chorar, conversar, às vezes só para descontrair, mas a gente buscava ali suprir as necessidades deles naquele momento, ganhando confiança para depois apresentar a nossa preciosa mensagem de esperança. Hein, galera? E outra coisa, eu já fui expulso da sala do pastor Sérgio algumas vezes, viu? Eu já fui lá para conversar com ele, mas daí ele falava assim, pô, pastor Alexandre, vai ter que sair aí porque eu vou ter que atender uns alunos. Então isso mostra aí que realmente o homem estava focado, viu? Então, vocês estão ouvindo a pessoa certa, hein?
Então, E pastor, então até, você pastor já... Alexandre, é interessante, não, só aproveitando que você falou assim, mas qualquer pessoa que trabalha numa instituição escolar, seja adventista ou não, ela precisa se relacionar primeiro com os alunos, né? Então, ela criando esse vínculo de amizade aí, ela, com certeza, vai ser uma influência positiva e vai fazer a diferença na vida. Então, eu falaria para esse pessoal aí, se relacione, faça amizade, se aproxime, esteja perto dos alunos. E isso é independente se é uma escola cristã, se é uma escola pública, né, se é uma escola municipal, estadual. Se você chegar a se aproximar dos alunos dessa modalidade, com essas ferramentas, se parecendo com eles, até você trocou de roupa, né, você usava uma roupa mais esporte, para não ficar muito distante deles, chegou até o ponto de pagar um lanche ali ocasionalmente, sentar com eles, conversar com eles, isso trouxe confiança ao ponto de gerar até agendamento, né, na sua sala pastoral, né? Muito bom, cara, excelente. E eu queria te perguntar, cara, pastor, quais são os benefícios que você agregou para a sua vida? Eu tenho certeza que você é uma outra pessoa depois de 8 anos, né, como pastor escolar. O que foi que mudou na sua vida? Quais foram os benefícios que você aprendeu, conquistou, trabalhando dessa maneira para Deus no ambiente escolar? Acho que entre os vários benefícios, pastor, que a gente pode colocar aqui, primeiro no ambiente escolar, a rotina se tornou algo muito frequente na minha vida. Não que eu não tivesse uma rotina antes quando estava no distrito, mas o ambiente escolar ele te programa para você ter uma rotina. Então você tem os horários e eles precisam ser cumpridos. Então não adianta eu querer fazer algo sendo que já estava programado algo anterior, já estava agendado. Então a minha rotina lá ficou uma coisa bem bonitinha, ela ficou uma roda, ficou perfeito. Então isso eu trouxe novamente agora até para o ministério dentro do distrito, essa rotina. Outro fator, outro benefício são os relacionamentos. Agora falo primeiramente com um grupo de funcionários, porque você ali trabalha com pessoas formadas em pedagogia, você tem outros profissionais ali formados em educação física, você tem várias cabeças ali, você tem vários contextos, e você tem que se relacionar com todos eles. Passava ali com eles de 7 horas da manhã até 5:30 da tarde. Era praticamente um dia todinho com aquele grupo. A gente até fala que passa mais tempo naquele ambiente do que na própria casa. Então, isso faz os relacionamentos crescerem muito. E são cabeças diferentes, pensamentos diferentes, e ali nos ajudou muito até essa concepção, essa visão, esse entendimento, que não é tudo do meu jeito, é preciso ouvir, é preciso escutar, é preciso, às vezes, você abrir mão de algo em prol do outro. Então, os relacionamentos eles foram muito intensos também. Outro benefício foi a questão do crescimento, porque como foi uma nova realidade, e como eu mencionei no início, não tive uma preparação 100%, a gente teve que começar a estudar, pesquisar, correr atrás, e me ajudou muito a conhecer mais esse contexto das novas gerações, geração Alfa, geração Z, essa galera que está na tecnologia. Eu, por exemplo, naquele contexto, eu percebi que os meninos gostavam muito de música, instrumentos musicais, e eu me adentrei a aprender a tocar um instrumento também, coisa que eu não sabia antes, mas para poder me aproximar, eu comecei um instrumento musical também. Então, eu cresci muito também intelectualmente nessa parte, porque eu fui atrás de coisas que me ajudassem a entender, a compreender e me aproximar dos alunos. Então, outro benefício que eu menciono é esse, também de eu ter passado mais tempo estudando para aprender mais. E acaba sendo até uma dica, né? Não é só um benefício, acaba sendo, para quem está assistindo a gente, que trabalha no ambiente da escola, acaba sendo até uma dica. A pessoa se preparar mais com isso, para ela não ir se aventurar a evangelizar e cumprir a missão nesse ambiente de qualquer maneira, ou usando aquelas ferramentas que dão certo apenas na igreja.
precisa se adaptar, precisa se contextualizar, precisa se encarnar, né, como é um termo muito popular que usa na missão, é se encarnar no ambiente escolar, na mentalidade dos adolescentes e nessas gerações que você mencionou aí, né? Como é que é um estudo bíblico para um jovem na escola? Como é que era que você explicava a Bíblia para eles, assim? Como é que dá um estudo bíblico Olha, para um aluno? Como é que você fazia? é, Como é que era a abordagem? então, a maioria deles, eles não chegam lá pedindo para estudar a Bíblia. Todas as escolas que eu trabalhei tinha essa realidade, porque eles estão ali para quê? Para aprender matemática, ciência, português. O objetivo deles ali é outro. É o que os Então pais a gente esperam, tinha né? que, sim, os pais, os alunos, eles vão numa escola religiosa, confessional, mas pela questão dos princípios, não é tanto Uhum. porque eles querem serem doutrinados, não é essa a intenção da família e do aluno em si, né? Por isso que a gente procurava aguçar o interesse dos alunos para a Bíblia. Então, os eventos que aconteciam, eu falo assim agora, os eventos da sociedade, da comunidade em si, mundiais, eram um grande atrativo. Por exemplo, a pandemia agora. Se você pega uma sociedade de pandemia e você mostra para eles que é algo que já está na Bíblia, os alunos eles criam interesse. Mas espera aí, está na Bíblia? Você vê agora essa situação aí dos gafanhotos e tudo mais. E você mostra, ó, tá na Bíblia, teve um episódio no Egito assim, opa, tá na Bíblia. E a gente pega os acontecimentos atuais para criar o interesse. Mas às vezes a gente não oferece o estudo ainda. É só para mostrar para eles que a Bíblia é um livro atual, que a Bíblia é um livro diferente e que não é um livro fechado, quadrado, com muitas páginas. É um livro interessante. Então, isso já é a curiosidade deles, a gente tentar conciliar e criar essa ponte entre o nosso contexto atual com aquilo que está na Bíblia. E aí, quando eles vêm conversar com a gente, no nosso bate-papo, que a gente vai dando estudo bíblico. Então, Entendi. por exemplo, o aluno vai chegar na sala e falar assim, pastor, tu viu a questão do gafanhoto? Lá, sim, vi, olha o que fala na Bíblia. Você vai ali dando um estudo bíblico de forma indireta, apresentando o texto, falando assim, ó, e tem mais, não é só gafanhoto. A Bíblia também fala de pragas, fala de doenças, Apocalipse, ó, volta de Jesus, e você vai criando aquele interesse. Até que chega um momento que ele vai falar assim, mas eu queria saber mais, eu queria aprender mais. Aí a gente lança o convite para ele participar de uma classe bíblica. Se a escola não tiver classe bíblica, aí o funcionário, o educador, teria que ver um momento, né, de, quem sabe, ir na casa do aluno, conversar com a família, para estudar a Bíblia junto, ou na hora do intervalo ali, para continuar o estudo. Mas o primeiro contato é fazendo a ponte entre o contexto atual e o que a Bíblia apresenta. E quando ele pedir, aí é só correr para o abraço. O coração já está preparado aí. Agora, meu pastor, Sim. que mensagem que você daria, uma mensagem final que você daria para quem é professor, para quem trabalha no ambiente de escola, uma diretora, tanto da rede pública, privada, até na rede adventista mesmo, que mensagem que você deixaria para ajudar esse grupo a cumprir a missão no ambiente da escola? Nós hoje vivemos num contexto muito conturbado, né, em relação à autoridade, a questão a respeito. Infelizmente, a gente percebe que aquele respeito que os alunos, os jovens tinham com a figura do educador vem se perdendo. Quando eu falo educador, como o pastor mencionou aí, desde o diretor até o monitor, até aquele que trabalha na cantina, é todo o grupo escolar. Infelizmente, a gente percebe uma sobrecarga muito grande também, uma pressão psicológica muito forte em cima dos educadores. Talvez que muitos acabam desanimando, muitos acabam adoecendo por causa de todo esse contexto, o medo dos alunos, o medo do que o pai pode fazer, medo de processo, mas eu acredito que se Deus colocou você para trabalhar numa instituição escolar, independente se é adventista ou não, é porque Deus sabe que você pode fazer a diferença com aquele grupo naquele momento. É bem verdade que
essa galera que a gente atende, a gente não vai ter um grande resultado no primeiro momento. Nós não vamos chegar no final de um ano e contabilizar aí uma centena, 2 centenas de alunos que se entregaram a Cristo. A maioria deles vai ser impactada pelo nosso exemplo, pela nossa atitude, pela nossa aproximação, e essa semente vai ficar no coração deles. Um professor adventista que trabalha em uma rede pública e que tem o costume de orar com os alunos, falar de Deus para eles em alguns momentos, é algo totalmente diferente que o aluno não está acostumado. E isso realmente vai marcar a vida dele. E quem sabe quando ele passar por algum problema, ele vai se lembrar desse professor. Quem sabe um outro funcionário da escola que trabalha ali na parte da limpeza, numa escola qualquer, eu digo agora, mas que resolve dar um cartãozinho para um aluno, falando assim, ó, eu orei por você hoje. Algo que o aluno também não está acostumado. Aquilo marca a vida do aluno. No final do ano, ele pode não se batizar, a gente pode não ver a entrega visível, mas a semente foi lançada. E a gente vai ter muitas surpresas nos céus. Então, por isso que cada servidor, cada educador que se encontra aí no seu ambiente escolar, Deus colocou você ali porque Deus sabe que no momento atual você pode fazer a diferença na vida daquela escola, na vida daquela turma, na vida daqueles seus colegas de trabalho, quem sabe, e nós temos que aproveitar esse momento. Temos que ter uma amizade intencional, temos que nos aproximar de forma intencional, lembrando que não podemos perder a oportunidade, porque ainda mais com esse grupo, se a gente não apelar, se a gente não se aproximar, o inimigo ele vai se aproximar deles. E ele usa drogas, usa sexo, usa Netflix com vários filmes aí que desvirtuam, usa cinema, usa festas, e ele vai usar as ferramentas dele. Então nós temos a chance de apresentar algo melhor para essa galera. E confiando em Deus, colocando nas mãos de Deus e pedindo que Ele nos use naquele ambiente, naquele contexto, para fazer a diferença naquela oportunidade. Amém, amém. Grande amigo, muito bom rever você aí por essa ferramenta chamada Zoom, né? E agora está no YouTube, né? Você se inscreva no canal, você vai ver que essa aqui é uma série chamada Dois Dedinhos de Missão e procuramos ver ferramentas que você pode utilizar para a pregação do Evangelho. Então se inscreva no canal aí, né? Compartilhe, e se você conhece algum educador, trabalha no ambiente escolar e quer ver algumas ideias importantes para apressar a volta de Jesus nesse ambiente escolar, veja as dicas que o pastor Sérgio deu. Meu pastor, muito obrigado. Deus abençoe sua esposa, seus filhos. Valeu, hein? Deus abençoe. Tchau, tchau.